Outro tipo de ocorrência, outro tipo de situação que a gente pode se deparar é o traumatismo craniano. As pancadas na cabeça geralmente podem não apresentar sintomas imediatos. No entanto, quando o trauma é muito forte, como o que acontece em acidentes de trânsito ou quedas de grandes alturas, é preciso saber o que fazer para reduzir ou evitar possíveis complicações. Então, é outro tipo de ocorrência importantíssima e que a gente precisa dar a devida atenção. Quando essa vítima sofre uma pancada na cabeça, nem sempre esses sintomas aparecem de imediato. Às vezes ela, não, eu estou bem, eu estou legal, ela está falando, às vezes está consciente, mas depois de um período ela pode começar a apresentar alguns sintomas. Então, num acidente, numa queda de altura, quando essa vítima sofreu uma pancada na cabeça, o ideal é manter essa vítima acordada por pelo menos 3 horas. Por quê? É nesse período que normalmente ela pode apresentar algum sinal, algum sintoma. Então ela pode desmaiar, ela pode ter um problema na fala, ela pode ter uma perda de consciência, ela pode ter um problema de movimento, enfim, que se ela estiver dormindo, a gente não consegue identificar. E aí a gente está perdendo tempo, ela pode ficar com sequelas irreversíveis. Então é importante manter essa vítima acordada por pelo menos 3 horas, manter essa vítima em observação, porque é nesse período que podem aparecer esses sintomas. E é importantíssimo levar essa vítima para o atendimento médico especializado. Por mais que ela esteja consciente, que ela fale que esteja bem, enfim, é importante levar. Qualquer tipo de pancada na cabeça é importante a gente investigar, seja de um adulto, seja de uma criança, é importante. Porque, como a gente falou, às vezes esse sintoma não aparece de imediato, e aí aparece depois e pode ter consequências aí gravíssimas. Então é muito importante que seja feito um exame, que seja feito um eletro, um raio-x, uma ressonância, enfim, aí é o médico que vai determinar, mas que seja investigado para tirar qualquer dúvida. Ah, realmente não foi nada, só foi um galo na cabeça ali, ou às vezes pode acontecer algo pior, né? Pode formar um coágulo, enfim, pode ter algum outro problema. Então é importante levar essa vítima o mais rápido possível para esse atendimento. Caso haja essa suspeita de traumatismo craniano, deve-se primeiro chamar a ambulância, ligar para o 192, ligar para o bombeiro, para o resgate, para o SAMU, enfim. Caso esteja consciente, deve acalmá-la até a chegada da ajuda médica e mantê-la acordada. Lembra o que a gente falou, né? Não deixe essa vítima dormir, o ideal é que ela fique acordada. Caso esteja inconsciente, verifique os sinais vitais e, se necessário, inicie a RCP. Então, a vítima está inconsciente, eu preciso verificar se ela está respirando, se ela tem batimento. Se não tiver, eu preciso iniciar a RCP. Mantenha a vítima imobilizada, evitando mexer no pescoço, pois podem existir danos na coluna. Então, mais uma vez, o que a gente já falou lá atrás das fraturas, no momento de movimentar essa vítima, sempre muito cuidado, porque pode existir ali lesões na cervical, lesão na coluna vertebral. Então, procurar manter essa vítima deitada, quietinha, estabilizada, até que chegue esse socorro médico especializado. Então, a regrinha aqui para traumatismo craniano, para batida na cabeça, seja numa queda, num acidente, algum objeto que bateu na sua cabeça, é manter essa vítima calma, se ela estiver consciente, manter ela deitadinha, em repouso,
e acordada principalmente, e chamar esse socorro especializado para remover essa vítima e avaliar o que aconteceu. Procure não deixar que ela durma, porque nas primeiras horas, ali normalmente nas 3 primeiras horas, é que ela pode apresentar um sintoma. Sintoma esse que algumas vezes não vai ser de imediato. Então demora, o nosso cérebro ali ele tem mecanismos de defesas e às vezes a vítima vai estar bem, vai estar consciente, mas depois de algum período ela pode perder essa consciência, ela pode ter um problema na fala, enfim, essa situação pode ser agravada. Então toda a batida na cabeça precisa ser investigada. Muito cuidado também com as crianças, que acontece frequentemente também, na brincadeira, no corre-corre, acaba caindo, acaba batendo a cabeça, acaba caindo da cama, do sofá, do berço. Então precisa ter um cuidado muito grande. De imediato levar essa vítima para o atendimento ou chamar esse atendimento para que seja tomado as devidas medidas. Muito importante, esse traumatismo craniano pode deixar sequelas irreversíveis na vítima. E aí a gente vai chegar então na nossa parada cardiorrespiratória, que é quando a nossa vítima não está respirando e não tem batimento, ou seja, ela está ali praticamente morta. Ela está morta e a gente precisa iniciar o RCP para que ela volte, para que a gente consiga trazer ela de volta. A parada respiratória acontece quando o cérebro para de receber oxigênio. A pessoa perde a respiração e a consciência. Esse mal súbito pode acontecer em decorrência da parada cardíaca, engasgos, pressões no pescoço, afogamento, choque e etc. Então a gente tem aqui uma parada respiratória, o oxigênio o cérebro para de receber oxigênio. Então, devido a um choque, um engasgamento, um afogamento, um acidente que essa vítima tenha algo pressionando o seu pescoço, então ela para de respirar, ou devido aí a uma parada cardíaca. Então essa parada respiratória, ela normalmente vai evoluir para uma parada cardíaca também, e aí a gente vai ter essa parada cardiorrespiratória, ou vice-versa, essa parada cardíaca pode evoluir, pode ocasionar uma parada respiratória, e aí a gente vai ter uma parada cardiorrespiratória. Elas nunca vão acontecer sozinha por um longo período, sempre uma vai desencadear a outra, uma coisa vai puxar a outra, por isso que a gente vai ter aí a parada cardiorrespiratória. Essa parada respiratória então vai ser essa ausência de oxigênio no cérebro, e aí a gente precisa tomar alguns procedimentos, algumas ações também para reverter essa situação. O que a gente pode fazer então nos casos de parada respiratória? Coloque a vítima deitada no chão com a barriga para cima e incline a cabeça dela para trás, deixando o queixo erguido. Eu estou ali então liberando as vias aéreas da vítima. Utilize os dedos indicador e polegar para fechar as narinas. Deixe a boca da vítima aberta e encoste os seus lábios nos dela. Dê 2 sopros para que consiga levar ar aos pulmões. Ou utilize também o ambu, que é esse aparelho que a gente vê na imagem de insuflação de ar. Então, o que eu preciso fazer numa parada respiratória? Então, a vítima ela ainda tem batimento, mas ela parou de respirar por um afogamento, por um engasgamento, por algum motivo ela não está respirando. Eu preciso primeiro desobstruir as suas vias aéreas. Então eu vou
vou deitar essa vítima no chão e vou inclinar levemente a sua cabeça para trás, fazendo com que as suas vias aéreas sejam desobstruídas. E aí eu vou fazer o famoso boca a boca ou a ventilação, se eu tiver equipamentos para fazer. Então, no boca a boca é literalmente soprar ar para dentro da boca da vítima, para dentro das suas vias aéreas. Vou soprar 2 vezes bem forte. Se eu tiver um ambu, que é o aparelho de insuflação, a gente não tem esse contato direto com a boca da vítima, melhor. Então ele tem ali como se fosse aquele aparelho de inalação, onde a gente vai colocar na boca e no nariz da vítima, e aí a gente vai estar insuflando o ar através da bomba. Eu posso utilizar algum outro equipamento, algum outro objeto que eu tenha ali para não ter esse contato direto com a boca da vítima. Então eu posso improvisar com um copinho plástico, eu tiro o fundo dele e vai formar como se fosse um canudo ali. Eu posso utilizar uma folha de caderno, enfim, fazer um copinho com a própria mão, para que eu não tenha esse contato direto com a boca da vítima. Porque às vezes pode ter alguma secreção, algum sangramento. No momento a gente está passando por um período de pandemia, então para evitar qualquer tipo de contaminação, a gente utiliza algum objeto para evitar esse contato direto com a boca da vítima. Se eu tiver um ambu, se eu tiver algum equipamento que eu consiga cobrir o nariz e a boca da vítima e fazer essa insuflação, ok, melhor não ter esse contato. Se eu preciso fazer esse boca a boca, o ideal é eu segurar, eu tampar esse nariz da vítima, porque senão eu vou soprar pela boca e vai sair pelo nariz, e aí não vai ter o efeito desejado. Mas normalmente o que é mais comum a gente encontrar no dia a dia de se deparar com esse tipo de ocorrência é a parada cardiorrespiratória, porque como eu disse, normalmente uma coisa vai puxar a outra. Dificilmente a gente vai ter só uma parada cardíaca ou só uma parada respiratória. Normalmente elas vão caminhar junto. E aí a gente vai ter a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é a ausência das funções vitais, movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. A ocorrência isolada de uma delas só existe em um curto espaço de tempo. Essa parada cardiorrespiratória leva à morte no período de 3 a 5 minutos. Então, o que é a parada cardiorrespiratória? É quando a nossa vítima não apresenta os sinais vitais, ou seja, ela não está respirando e ela não tem batimento. Então, ela está sofrendo ali uma parada cardiorrespiratória. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Como a gente disse, é muito incomum acontecer a falta desses sinais vitais separadamente. Normalmente uma coisa puxa a outra. Ele ocorre ali por pouco tempo, por um período muito curto. Então teve ali uma parada respiratória, normalmente já evolui para uma parada cardiorrespiratória. E aí, isso pode levar a nossa vítima a óbito de 3 a 5 minutos. Então, o tempo aqui vai ser crucial para que a gente consiga fazer esse atendimento com segurança, consiga manter a vida ou retomar a vida dessa vítima. É importante que o quanto antes a gente inicie esse procedimento. O que eu preciso saber aqui então? É verificar esses sinais vitais. Toda vez que eu me deparar com uma vítima inconsciente, eu preciso fazer essa avaliação, verificar se ela está apenas inconsciente ou se ela possui ali uma parada cardiorrespiratória. Se ela não está respirando, se ela não tem batimento, então o problema é maior.
Como que eu faço essa verificação dos sinais vitais? Respiração, muito simples. Então a gente vai tentar sentir essa respiração da vítima, vai tentar observar se ela tem movimento no peito, né, movimento torácico. E aí os batimentos a gente pode encontrar em algumas partes do corpo. Mais comum, é mais fácil normalmente da gente ter acesso é no pulso. Por isso que muita gente fala, vê se tem pulso. Na verdade, a maneira correta é verificação dos batimentos cardíacos. Como que eu verifico? Sempre utilizando o dedo indicador e dedo médio, eu vou pressionar, né, o pulso da vítima, tentando encontrar então batimentos. A pessoa está com sangramento ali, eu estou sem acesso, está difícil. Consigo encontrar também na vítima, na jugular. Então, a gente tem um ossinho aqui da nossa mandíbula, um pouquinho abaixo aqui, se a gente pressionar, a gente encontra também batimento. Consigo encontrar na virilha, consigo encontrar atrás do joelho, onde a gente tem a passagem aí de grandes veias, de grandes artérias, e aí a gente consegue localizar, sentir esses batimentos. Então, mas o mais comum, o mais fácil, que a gente tem mais acesso, é propriamente o pulso. Então, só lembrando, sempre com o dedo indicador e dedo médio, porque se eu fizer com o meu dedão, a gente tem uma veia, uma artéria grande que passa por aqui também, e aí a gente pode confundir o nosso batimento com o da vítima. Então, sempre utilizando indicador e dedo médio, pressionando no pulso. Então, eu preciso identificar, preciso verificar lá na minha vítima se ela tem os sinais vitais. Se ela está respirando, se ela tem batimento. Não está respirando, não tem batimento, então ela sofreu ali ou está sofrendo uma parada cardiorrespiratória. E aí a gente precisa iniciar os procedimentos de reanimação, de ressuscitação cardiopulmonar. Qual é, então, esse procedimento? De que forma a gente faz isso? O ideal é que a gente inicie essas compressões nos primeiros 10 segundos da constatação da parada cardiorrespiratória. Então, logo que eu fiz essa observação dos sinais vitais, a gente já inicia. Se ela está com a ausência dos sinais vitais, eu não posso ficar esperando. Tenho que iniciar o quanto antes. Eu preciso comprimir com força e rapidez, uma frequência mínima aí de 100 compressões por minuto, com profundidade mínima de 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros, e permitir o retorno total do tórax após cada compressão. Então, o nosso coração, o coração de um adulto, ele tem em média de 90 a 110 batimentos por minuto, em condições normais. E aí ele vai variar um pouquinho, se a pessoa estiver em repouso, estiver dormindo, normalmente pode baixar lá para 80, para 70 batimentos. E aí quando a pessoa está fazendo uma atividade física, por exemplo, esse batimento pode subir para 120, 130. Então, mas em condições normais, o coração vai ter aí em torno de 90 a 110 batimentos por minuto. Por isso a importância da gente manter um ritmo de compressões que a gente consiga aí atingir pelo menos umas 100 compressões por minuto para ficar dentro dessa média. É importante também que a gente baixe o tórax da vítima nessa compressão de 3 a 5 centímetros, que é o ideal para que faça o devido efeito. E aí é importante que seja feito essa RCP, essa massagem cardíaca, em cima de uma superfície rígida, ou seja, no chão, em cima de uma maca de madeira, porque se eu fizer em cima do sofá, em cima de um colchão, a vítima vai estar afundando junto. E aí não vai ter
o efeito desejado. E é importante que eu permita que o tórax, que o peito da vítima sempre retorne a cada compressão, para que feche esse ciclo. Então, algumas dicas importantes aqui. Iniciar o mais rápido possível, logo que eu detectei essa ausência dos sinais vitais, é importante que eu inicie imediatamente a RCP, que eu faça aí em média 100 compressões por minuto, que o nosso coração varia aí de 90 a 110 batimentos, isso varia de pessoa para pessoa, então mais ou menos 100 compressões, 100 massagens por minuto, mantendo um ritmo, e que eu consiga abaixar aí de 3 a 5 centímetros o tórax da vítima, permitindo que ele sempre retorne ao final. Onde eu faço essa massagem? Como que eu posiciono a minha mão? Eu preciso achar lá na vítima aquele ossinho no meio do peito. Lembra que a gente falou lá no engasgamento, na manobra de Heinz, que a gente tem um ossinho no meio do peito? Só que lá na manobra de desengasgamento, a gente jogou 2, 3 dedinhos para baixo, para achar a boca do estômago da vítima. Já na parada cardiorrespiratória, a gente vai achar esse mesmo ossinho e jogar 2, 3 dedos para a esquerda, porque o nosso coração ele é centralizado, porém a maior parte dele fica do lado esquerdo. Então é ali, nesse local, 2, 3 dedos para a esquerda do nosso ossinho do meio do peito, que a gente vai fazer essa massagem. Eu vou utilizar o famoso calcanhar da mão para a realização da massagem. Não vou utilizar os dedos, eu não preciso deles. Então, o calcanhar é a parte mais dura da mão que a gente vai fazer essa massagem. Então, é ali que eu preciso posicionar as minhas mãos. Então, a gente sabe até aqui que a gente precisa fazer, em média, 100 compressões por minuto, que a gente precisa baixar o peito da vítima de 3 a 5 centímetros. E agora a gente viu aqui a posição, onde eu vou fazer essa massagem. Então, achar o ossinho do meio do peito da vítima, 2, 3 dedos para a esquerda. Tá? E aí, toma muito cuidado, porque às vezes fica um pouco para baixo, às vezes fica muito para cima. Então, mais ou menos ali posicionado, onde a gente sabe que o coração fica. Como a gente disse, a maior parte dele ele é centralizado, porém a maior parte dele do lado esquerdo. Então, achar o ossinho do peito, 2, 3 dedos para a esquerda, vou posicionar a minha mão ali para fazer a massagem. E aí eu vou utilizar lá, como a gente disse, o calcanhar da mão para fazer essa massagem. Eu não utilizo aqui os meus dedos, eu utilizo o calcanhar da mão. Por isso que eu vou entrelaçar minha mão, colocar meus dedos, uma mão em cima da outra, mas eu não preciso fechar aqui a mão para fazer a massagem, porque eu não vou utilizar esses dedos e eles fechados no momento da compressão, isso vai me atrapalhar, vai doer os meus dedos. Eu posso deixar a mão aberta, espalmada, e eu vou posicionar essa região, essa parte mais dura da mão para fazer a massagem. E aí, qual que é o procedimento? Quantas vezes que eu preciso fazer essa massagem? Então, existem 2 procedimentos que são utilizados, que são protocolados. Existe o procedimento onde a gente faz a massagem cardíaca apenas, somente as compressões, e existe o procedimento onde a gente faz a ventilação e as compressões. Então, os 2 são protocolados e os 2 vão nos auxiliar. Primeiro, somente as compressões. Então, eu vou localizar lá o ossinho no meio do peito, 2, 3 dedos para a esquerda, posicionar a minha mão, e aí eu faço 150 massagens sem interrupção, direto.
fiz 150 massagens, avalio novamente os sinais vitais da vítima. Esse é um procedimento. O outro procedimento é a ventilação com a massagem. Primeiro eu faço a ventilação, depois a massagem. Qual é o fluxo? Eu faço 2 ventilações, então eu vou soprar 2 vezes lá na boca da vítima, ou vou ventilar utilizando o ambu, o equipamento, e aí eu faço 30 massagens. Repito esse ciclo por 5 vezes. Então, 2 ventilações, 30 massagens, 2 ventilações, 30 massagens, até que eu complete 10 ventilações e 150 massagens. Então, de qualquer maneira aqui, nas 2 formas, eu faço 150 massagens. A diferença é que, neste outro procedimento, a gente faz as ventilações também. Primeiro eu começo com as ventilações e depois as massagens. Então, 2 ventilações, 30 massagens, repito isso por 5 vezes. Terminei esse ciclo, avalio os sinais vitais da vítima novamente. Então, vou ver se está respirando, se tem batimento. Não tem, o que eu faço? Continuo com o procedimento, seja somente a massagem ou seja a massagem com a ventilação. Eu não posso parar. Uma vez que eu iniciei o procedimento, a RCP, eu não posso parar no meio do caminho. Eu não posso desistir. Falar, já morreu, não volta mais. Não posso, porque aí pode ser caracterizado omissão de socorro. Uma vez que eu comecei, eu vou até o final. Eu só paro em 2 circunstâncias. Primeiro, se a vítima voltar, ou seja, eu detectei que ela está respirando, que ela tem batimento, eu paro. Eu não posso fazer a RCP em alguém que tem sinais vitais. Por isso que nos treinamentos a gente faz com o boneco. Eu não posso fazer no ser humano, em alguém que está vivo. Ou quando chegar o atendimento especializado. Então chegou o bombeiro, chegou o resgate, o SAMU, eles vão assumir a partir dali. Fora isso, eu não posso desistir, eu não posso parar. Uma vez que eu comecei, eu vou até o final. Estou fazendo a massagem ali, de repente escutei um barulho, percebi, eu acho que posso ter quebrado uma costela da vítima. O que eu faço? Paro ou continuo? Eu devo continuar, porque essa lesão, essa fratura vai ser menor do que a morte. E isso eu consigo tratar. Se eu parar a massagem, a vítima não volta mais. Então, eu continuo. Eu não posso parar. Uma vez que eu iniciei o procedimento, eu tenho que ir até o final. Lembrando que, tanto para RCP e qualquer outro tipo de procedimento, a gente não é obrigado a realizar. Então, não sou obrigado a fazer RCP na vítima. Porém, se eu não fizer, principalmente nesse caso de RCP, eu preciso acionar alguém que faça. Eu preciso chamar o socorro. Eu não posso ser omisso. Então, não me sinto bem, Thiago, eu não quero fazer, não gosto, não consigo. Ok, eu preciso acionar alguém. Mas, na RCP, existe um tempo limite ali que normalmente vai definir se essa vítima retoma ou não, se essa vítima tem sequelas ou não. Então, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Eu iniciando o procedimento até 4 minutos, normalmente com a RCP, essa vítima pode retornar. De 4 a 7 minutos, ela também pode retomar, mas pode ficar com algumas sequelas. Dificuldade na fala, dificuldade motora, enfim. De 7, 8 minutos para frente, dificilmente essa vítima retorna. Então, aí está a importância de a gente iniciar a RCP o quanto antes. Por quê? A gente pode chamar alguém, vai ser considerado o primeiro socorro, o primeiro atendimento. Porém, a gente tem um período muito curto. Às vezes esse tempo de deslocamento, que vai ter
o enfermeiro, a brigada, o bombeiro, o resgate, o SAMU, vai ser maior que isso. E normalmente porque tem esse problema de deslocamento, de trânsito, enfim. Às vezes vai demorar 10, 15 minutos. E aí aquela vítima não tem mais tempo. Por isso que é importante a gente iniciar o quanto antes a RCP. A gente está dando mais chance para aquela vítima. Ok, Thiago, não consigo, não me sinto bem, não quero fazer. Chame alguém para que faça. Mas isso tem que ser o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo eu demorar para iniciar essa RCP, menos chance a minha vítima tem. Então é importante a gente saber fazer. E não precisa fazer exatamente. Claro, tem a técnica, por isso que a gente falou aqui. A posição correta, a quantidade de compressões que precisam ser feitas, o ritmo, a força, a intensidade, ok. Mas pelo simples fato de você estar ali fazendo essa massagem do seu jeito, da sua maneira, isso já pode estar auxiliando. E lembrando, uma vez que você começou, não pode parar mais, vai até o final. A única pessoa que constata óbito é o médico. Então, a hora que o bombeiro chegar, a hora que o SAMU, o resgate, o enfermeiro, enfim, chegar, ele continua o procedimento. Por mais que ele verifique ali que às vezes já está sem sinais vitais há um longo período, ele vai continuar tentando, faz massagem, utiliza o desfibrilador, faz medicação na veia, enfim. Somente o médico é que vai constatar o óbito. Fala, não, essa vítima aqui está em óbito, não volta mais. Então a gente não pode parar para que isso não seja caracterizado como omissão de socorro. Então é importante porque, mais uma vez, esse tipo de situação pode acontecer no trabalho, em casa, no refeitório, num lazer, num esporte, em qualquer lugar. A parada cardiorrespiratória, ela acontece por diversos fatores. Pode ser devido a um acidente, a um choque elétrico, a um problema que a pessoa já tenha, a uma predisposição a problemas cardíacos, por diversos fatores, então pode acontecer em qualquer lugar. Pode ser desencadeada através de um afogamento, de um engasgamento. Então, a ausência dos sinais vitais gera essa parada cardiorrespiratória. E aí a gente precisa iniciar esse procedimento o mais rápido possível e continuar com ele, inclusive durante o transporte, até que a vítima volte a respirar, a ter pulso ou até que o atendimento médico chegue ao local. Então, é o que a gente disse, Uma vez que a gente iniciou esse procedimento, eu não posso parar mais. Eu continuo com essa RCP, inclusive se eu estiver transportando essa vítima, ela está dentro do carro, está dentro da ambulância, eu continuo fazendo o procedimento até que ela volte a ter os seus sinais vitais ou até que chegue esse socorro especializado. Aí eu não posso parar. Uma vez que eu comecei, não posso parar. Então, façam, aprendam, pesquisem. E aí vocês precisam treinar depois no dia a dia também. Pegar um boneco ali e fazer a massagem para sentir realmente como é feito. Mais uma vez, aqui a gente está dando as noções básicas, as técnicas na teoria. Mas é importante que depois a CIPA, a brigada, os trabalhadores façam treinamentos práticos para que consigam atuar no dia a dia, para que consigam atender as ocorrências quando elas acontecerem. Então é importante. É um procedimento que salva vidas, assim como a gente viu lá a manobra de desengasgamento, a manobra de Heine e todos os outros procedimentos que a gente viu por aqui. Claro que a gente tem lesões, tem situações mais graves e menos graves, mais tranquilas, mas são todos procedimentos para que a gente consiga dar uma certa estabilidade para a vítima até que chegue esse socorro especializado. E no caso aqui da RCP, isso vai ser importantíssimo porque literalmente a vida da pessoa estará nas nossas mãos. Então é importante a gente conhecer, ter o mínimo, o básico pelo menos, para conseguir
fazer essa RCP, essa reanimação cardiopulmonar, ou como alguns dizem, ressuscitação cardiopulmonar, porque se a minha vítima está sem respirar, está sem batimento, sem sinais vitais, praticamente ela está morta e a gente vai tentar trazer ela de volta. Então, é um procedimento importantíssimo. Então, chegamos ao término do nosso treinamento. Vimos aqui alguns conceitos básicos e algumas técnicas para serem aplicadas nos momentos onde a gente precisa utilizar primeiros socorros. Vimos vários procedimentos, várias situações. É importante que a partir de então você continue estudando, você continue praticando, treinando no dia a dia aí na sua empresa para que a gente esteja sempre preparado. Algumas regrinhas básicas que a gente viu é importante ressaltar aqui. Primeiro, antes de eu fazer qualquer tipo de primeiro atendimento, qualquer tipo de socorro, eu preciso avaliar a situação e verificar se eu tenho segurança para fazer isso. Se eu não tenho segurança, se eu corro risco, eu não posso fazer. Então é a primeira regra. Eu tenho que ter segurança para fazer o atendimento. Eu não posso me tornar mais uma vítima. Primeiro passo, primeira regrinha, primeira regra de ouro aí é ter segurança. Depois eu preciso avaliar a situação, entender o que está acontecendo ali, o que pode ter acontecido com a vítima e aí, a partir de então, iniciar os procedimentos, dando sempre prioridade para a cervical da vítima, em estabilizar a cervical da vítima e posteriormente eu vou cuidar das outras fraturas, traumas, escoriações, sangramentos, hemorragias. Para finalizar, quando necessário, realizando o transporte, que a gente viu também aqui que existem diversas formas. A maneira mais ideal, adequada, é utilizando a maca, fazendo todo o procedimento, passo a passo, de manter essa vítima estabilizada, a movimentação em bloco. Mas em algumas situações eu não vou ter esse recurso, ou não vou ter tempo de buscar esse recurso, então eu utilizo as ferramentas que eu tiver ali disponíveis, que muitas das vezes serão minhas mãos, meus braços, a minha força. Lembrando, qualquer tipo de movimentação a gente só faz se a vítima estiver correndo risco de morte ou tiver sofrido uma parada cardiorrespiratória. Fora isso, o ideal é aguardar o socorro médico especializado. E aí, para a gente finalizar, todo e qualquer tipo de ocorrência, o ideal é que seja investigado, que seja levado para o atendimento médico especializado, para tirar um raio-x, para fazer um exame, para que a gente tenha toda a certeza do que aconteceu ali. Então é importante, seja num desmaio, num mal súbito, numa fratura, numa torção, qualquer tipo de procedimento, tudo que a gente viu aqui, é importante que tenha a opinião médica, que tenha ali o atestado médico, que o médico profissional diga para a gente o que aconteceu. Ele que vai prescrever medicação, tratamentos, ele que vai dar o diagnóstico. A gente não pode ficar no achismo, acho que foi isso, acho que está legal. Não, a gente precisa ter certeza. E para ter certeza, eu preciso desse profissional. Eu preciso desse atendimento médico especializado. E aqui a gente viu apenas noções básicas. Ninguém vai sair daqui bombeiro profissional, resgatista profissional, enfermeiro e muito menos médico. A gente viu apenas alguns procedimentos, alguns conceitos básicos que vão servir na nossa rotina de trabalho, podem servir na nossa casa, no nosso momento de lazer. Alguns desses procedimentos, inclusive, podem salvar vidas, podem evitar sequelas. Então, espero ter conseguido passar esse conhecimento para vocês, ter acrescentado na vida de vocês algo importante, que é o primeiro socorro, que a gente viu lá no início, que seria importantíssimo que investisse mais
nessa área, né, principalmente na prevenção. Espero ter atingido o nosso objetivo. Agradeço a paciência, a atenção de todos e espero em breve reencontrá-los de maneira digital ou presencialmente, mas que todos estejam bem e com saúde. Mais uma vez, muito obrigado.